Boa noite, amigos. 7h04, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Juntos faremos o programa até às 8h30 da noite. Aqui Júlio Lemos, à minha esquerda, de centroavante Keller Kloss, que pelo jeito faria até mais do que tem feito o Paulo Guerreiro nos últimos jogos. Ele só corneteia um gringo, quero ver se ele vai cornetear mais de um. Bom, na outra ponta, na ponta esquerda, o Cláudio Medeiros, que é integrante, é um dos líderes do movimento Grêmio do Prata. Eu digo um dos líderes, mas acho que é o maior líder hoje, não é? Estou como presidente do movimento. Então, presidente do movimento Grêmio do Prata. Vou começar com o Júlio Lemos aqui na ponta esquerda. Essa movimentação do Internacional do dia é a renovação do Rodrigo Caetano. E aí, eu vou puxar um pouco de brasa não para o meu assado, mas para alguns, porque se deixasse quieto, o Rodrigo Caetano ia embora. Só uma manchete. E em relação ao Odair, por mais que digam, o Odair vai depender do jogo a jogo. E tem uma outra situação que está acontecendo no Internacional. Colocam gasolina no fogo, depois não tem como tirar. Gasolina, depois de ir pro fogo, não tem como tirar. Para fazer o quê? Tocar água. Esparrama mais ainda, né? Porque a gasolina, ela faz assim, né? Uhum. Então, é o perigo, né? E foi o que fizeram com o Odair. Eu não sei se imaginavam que o Inter ia perder para a Chapecoense, ou fizeram já para a sequência toda, porque a sequência é terrível, né? Uhum. Era boa só a parte do Chapecoense, mas era pós-eliminação. Tem Flamengo no Rio, tem Palmeiras em Porto Alegre, tem Cruzeiro em Belo Horizonte e CSA, que é um dos times que mais pontos está fazendo nos últimos tempos, ele e o Avaí, que vem jogar aí com o Grêmio. O Avaí em 9 fez 7, o CSA fez 6. Do Argel. Argel, tá? Mas como é que tá vendo essa... Vai continuar, o Rodrigo Caetano vai renovar até o final de 2020, conforme o REC Fura-Fura antecipou hoje pela manhã. Porque o caminho indicava outro. Mas aí se ajeitou rapidamente a situação, porque como ainda é incerto o caminho do Odair, trataram de pavimentar o do outro, que é o Rodrigo Caetano, porque senão viram uma coisa muito grande, faltando ainda 2 meses, né? Que tem que jogar outubro e novembro. Dezembro é uma partida, 2, porque o Internacional não vai mais além, né? Mas então tem mais outubro e novembro ainda que o Inter tem que percorrer, e é com o que se tem. Então vai ser um morde a só para a situação do Odair. Desculpe o discurso inicial aí, mas era para te introduzir, viu? Com calma. Não. Com calma. Boa noite, REC. Boa noite aos amigos. Boa noite a você de casa. Um prazer sempre participar aqui do Cadeira Cativa. E também hoje vim pegar umas aulas de chula, né? Com o REC. Olha, tá fazendo um maior sucesso aí. Tu viu dançando chula, Cláudio? Nunca vi. Viu? Perdi essa oportunidade. Disseram que parecia o Chaves. Fazendo Izaz ali. Não tinha. E a churrascaria toda assistindo. E as prendas em volta. Para eles ali era ao vivo. E as prendas em volta, e os caras com os facão desse tamanho ainda. Não te assusta que tem muitos jornalistas e radialistas aí que são artistas, né? Então dá para enganar bastante. Tem uns que cantam, outros que dançam. Mas tá tudo bem em casa, né, Júlio? Todos saem bem, por que não vai sair bem, né? Mas sobre o Internacional, começando por Rodrigo Caetano, acredito que é um ponto positivo da direção do Internacional. Dá uma acalmada. Quando ele veio, deu uma acalmada. Sem dúvida. Eu acho que o Inter não vai viver mais desse negócio, né? Sempre um personagem vai acalmar o ambiente. Sempre a falta do D'Alessandro, é por isso que se perde título. Sempre não sei o quê. Me parece que falta um pouco mais. Eu vejo o Caetano como um dos fatores positivos do ano do Internacional, para ajudar um pouco a direção. Eu, particularmente, tenho as minhas restrições ao Roberto Melo, ao próprio Marcelo Medeiros, e vejo o Rodrigo Caetano como uma mente inteligente ali que agrega muito na gestão do Internacional. Sobre o Odair Hellmann, eu defendo a continuidade dele até o fim do ano, pelo menos. Acho que no momento seria precipitada uma demissão dele, mesmo após o fracasso que foi a final da Copa do Brasil. Mas os influencers fizeram um bafafá. Mas os influencers continuam influenciando os torcedores, as mídias digitais, mas a gestão não pode deixar se mover por isso. Mas a direção é que manda. No influencer, porque paga mensal? Ok.
Mas o Baldasso, inclusive, saiu do Twitter, né? Nos últimos dias aí, acabou se esquivando um pouco. Mas eu penso que o Odair Hellmann deve ser mantido, até porque... Vai receber 11, porque estava recebendo 22, né? Entendeu? Até porque no momento não há opções no mercado, com exceção do Abel Braga, do Luiz Felipe Scolari, a quem eu respeito demais, mas eu não vejo no momento como treinadores adequados para o estilo de futebol internacional. Acho que tem que encerrar o Campeonato Brasileiro, o Odair precisa reconhecer os seus erros e fazer correções pontuais, renovar o time com as peças que tem, dar mais oportunidade para garotos. As laterais do Internacional são uma vergonha, especialmente a lateral esquerda. Tem que dar o espaço para o Heitor na direita, para o Zeca na esquerda, colocar o Nonato para jogar. Não pode mais o Internacional, Rec, continuar dizendo que perde uma partida, uma competição, porque o D'Alessandro, com 38 anos, não estava à disposição. Não dá mais para depender do currículo vitorioso do Rafael Sobis. Tem que mudar a postura e tem que colocar garotos para jogar como fez o Grêmio muito bem. Vou irritar um pouco o Keller Kloss na passagem aqui do Júlio. Eu sei. Mas até porque já passou o impacto, já faz quase uma semana. É que eu estou sempre calmo. Amanhã faz uma semana do episódio, da eliminação do Internacional. E em relação não ao D'Alessandro, à substituição e tudo mais, eu quero dizer da campanha do Inter no ano. Se desenhou mais, mas já se imaginou menos. Então, só foi o primeiro brasileiro a se classificar, não o primeiro brasileiro, o primeiro entre todos a se classificar na Libertadores da América. Perdeu só uma partida na Libertadores da América. Eu sei que isso tudo é pouco. O torcedor fica mais brabo ainda quando a gente fala isso. Porque parece que a gente quer usar um paliativo, que o torcedor é o seguinte: quando tu dá pau, é 5 bravo. Quando tu usa um paliativo, é 5 bravo também. Então, essa parte aí, eu vou falar para parte inteligente aí. Vamos lá. O Internacional ficou entre os 2 da Copa do Brasil. E em termos financeiros, eu vou dizer mais. Vou ser mais abusado aí para mexer com o raciocínio das pessoas. O prejuízo é mínimo. O Inter ia receber 52. Recebeu 21. A menos que o Inter me surpreenda negativamente mais uma vez e pague prêmio alto para vice. Ficar vice na Copa do Brasil hoje não é uma grande conquista, porque são só 16 clubes, né? O Grêmio Internacional entra direto nas oitavas. Sim. Tá? Então, se o Inter ia receber 52 e ia fazer o Salomão Rachid, ia ficar mais ou menos 30 para o clube e 22 para os jogadores. Então, vai receber 21. Mas há um prejuízo histórico, anímico, né? É quase uma agressão o torcedor com 50 mil ver um time como foi o Internacional no segundo tempo, horroroso, né? E o Inter no Campeonato Gaúcho perdeu para o Grêmio nos pênaltis, mas como o Grêmio nos últimos anos é melhor do que o Internacional, perder nos pênaltis é quase que emparelhar. O Internacional foi melhor no primeiro Grenal, o segundo Grenal foi parelho com o Grêmio um pouquinho melhor, e nos pênaltis o Nico Lopes errou o último e aí ganhou o Grêmio, merecido, tudo certo. Então o ano se previa mais no fim, mas antes se previa menos. Tá? Ou não? Rec, boa noite, Rec. Júlio, nosso presidente do Grêmio do Prata. Ah, nosso, tu tá na oposição do Grêmio? Não, não sou da oposição. Onde tem oposição, tu tá... É nosso porque ele é o presidente ou não? Ele é o presidente? Sim, mas tu disse nosso. É nosso, é o Tu é único. vermelho, ele é azul. Não, mas é o presidente, tem que respeitá-lo. Nosso Agora, convidado. eu não vou respeitar o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzano, porque é do Grêmio. Não, nosso Ele é o convidado, presidente. eu entendi o que É tu o quis nosso dizer. presidente do Grêmio, ou tem outro. Não, tá Temos bem. que respeitar, né, Rec? Sabe que eu sou um homem respeitador. Eu sei, da lei, inclusive. Inclusive da lei. Daqui a pouco pode mandar me prender ainda aqui. Mas o Júlio fez uma observação que eu resumiria o seguinte: a gerontocracia do Internacional. O quê? A gerontocracia. Genotocracia. Gerontocracia. Ah, gerontocracia. Gerontocracia. São os velhos. Quer dizer, Então não pode jogar jovem. O Nonato não pode jogar, os alas não pode jogar. Tem que ser titular. Por mas a exemplo, velharada vinha bem. só um pouquinho, vinha bem aonde? Mas chegou aí nas finais. Faz hora que eu não participo do teu programa, calma aí. Seguinte, começa que o treinador também foi mal em algumas coisas. Né? Por exemplo, jogar no Maracanã. Chegou na final, né? É óbvio que chegou na final, mas foi lamentável o que aconteceu na final. Foi triste. Né? Então, quando a hora de demonstrar por que chegou na final, não demonstrou. Mas quanto o Culpa Flamengo... dele? Também.
É óbvio, se ele é campeão, é ele que nós vamos louvá-lo, agora ele o também ficou bom. O também ficou bom. Também, pro mal e pro bem lá. Mas a gerontocracia é o seguinte... Gerontocracia? Os velhos é o seguinte... Ele colocou no Maracanã contra o Flamengo, Sobres de um lado, D'Alessandro do outro e Guerreiro lá na frente. Com o Atlético Paranaense, eu não estava no Brasil, eu não vi, mas os comentários e tal, ele jogou com esse mesmo sistema, 4-1-4-1, com os dois lá na sala, o D'Alessandro e o Sobres. Não, observa bem, com 3 jogadores já veteranos, que não têm capacidade plena. Com isso, ele automaticamente isolou o Guerreiro. Então, o Guerreiro sempre, nesses jogos, jogou no mínimo, pelo menos com o Flamengo que eu vi, jogou no meio de 3 jogadores, 2 zagueiros e um volante na frente dele. Primeiro. Segundo, como é que ele me coloca o D'Alessandro? Ou é o D'Alessandro ou é o Sobres. Os dois não. Vou jogar fora, eu tenho que reter a bola. Ótimo, mas eu coloco um. Porque se eu colocar os dois, eu isolo o Guerreiro, porque ninguém tem força para chegar na frente. E foi o que aconteceu. Ele anulou o Guerreiro nesses 2 jogos, portanto, tanto contra o Atlético Paranaense quanto o Flamengo fora. E aí ele me coloca o D'Alessandro jogando fora, que o D'Alessandro vai marcar, porque o D'Alessandro não tem força física. 2 coisas que o D'Alessandro não sabe fazer, é marcar e jogar em velocidade e chegar à frente. E palestra ele dá? Não, palestra é bom. Aí é o seguinte, observa bem, então como ele dando palestra. Como que o treinador coloca o D'Alessandro num jogo fora de casa para uma função que ele vai acabar sendo um mero defensor ou um ajudante do ala, ou do lateral? Não pode, então me coloca um jovem que vai fazer essa função defensiva, porém terá uma possibilidade, pode não acontecer, mas terá uma possibilidade de chegar com força e velocidade à frente e se juntar ao Guerreiro. Isso ele inviabilizou numa escalação dessa, mas qualquer um medianamente conhecedor de futebol sabe que não podia jogar assim fora de casa. Aí eu pergunto, é gerontocracia, os velhos mandando para poder levar os louros da vitória. Tá? Porque não jogaram nada, certo? Isso é um dos pontos que eu coloco assim de erro crasso do senhor Odair. Segundo erro crasso dele, ele vinha muito bem quando o time começou a fazer evolução tática, de sair do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1. E isso ele começou a fazer, eu até tive a oportunidade de elogiá-lo. Olha, está evoluindo agora. Porque aqui nesse teu programa, pela primeira vez, olha, o Internacional tem material para jogar no campo adversário. Ser propositivo e não só reativo. Porque o Internacional, reativo. No início do ano, eu digo, olha, reativamente ele pode, jogando Copa do Brasil Libertadores, vai ser atacado, poderá ir bem. Como de fato foi bem até um determinado ponto. Mas quando falta esse diferencial, e ele vinha evoluindo, aí eu não entendi por que ele não alterou mais, porque quando vai jogar em casa, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, se não está dando resultado 4-1-4-1, ele teria que evoluir para jogar dentro do campo do adversário. Isso, mais de ano eu disse, tem material para jogar. Jogadores como Sobres, Nico Lopes, o próprio D'Alessandro, o Neilton, quem mais aí? Todos esses jogadores, o Sarrafiori, esses jogadores têm qualidade de botar a bola no chão. Dessa turma eu tiraria o Pótker, por exemplo. O Pótker não é dessa família. E o Parede? Parede também não, mais velocidade. O Wellington Silva, todos esses têm capacidade de estar no campo adversário e fazer a troca de posições, a infiltração e tocar a bola e segurar a bola no campo adversário. E é o que precisava agora num jogo decisivo. Quando chega o segundo tempo, que aí nem dá para se questionar as alterações, a opção dele pelo Wellington Silva me pareceu razoável, porque é quem tem o drible, poderia eventualmente levar vantagem e abrir o sistema defensivo adversário. Mas aí é o seguinte, ele continuou com 4-1-4-1 todo o tempo, né? Aí começou o Cuesta rifando bola lá na área adversária, o Internacional não ganhava. O segundo tempo que foi mais lamentável, as linhas se abriram, porque a zaga ficou lá atrás, parece que não tinha mais força, não tinha mais folha, a zaga fica lá atrás e os zagueiros picham a bola no centroavante, que fica isolado porque os dois extremas ficam bem lá junto à linha lateral adversária. Então esses erros assim foram lamentáveis, mas tem um assunto mais grave, que parece que foi o Atlético Paranaense que divulgou uma imagem do vestiário. Não sei se tomaste conhecimento, que acho que o senhor é um homem bem informado,
que o Atlético Paranaense divulgou a imagem que o D'Alessandro, no intervalo, vem xingando o Cuesta entrando no vestiário. Eu tenho essa imagem no meu celular, tá? Ele vem aos gritos com as mãos para trás. Por que ele vai com as mãos para trás? Porque ele é muito menor que o Cuesta, né? Se ele chegar botando o dedo em riste no Cuesta, ele pode apanhar. Então ele vem com as mãos para trás, como se reclama da arbitragem, xingando. Primeiro, o que o D'Alessandro fazia se ele não podia jogar? Tava lá para quê no banco de reserva? Quem divulgou foi o Atlético Paranaense. Essa imagem aí, ó. Já estava. Achei que estava no ponto já. Achei que estava no ponto. Não, já vai ir para o ponto. Tá bom. Vai. Então isso é de novo muito grave. E aí é que eu digo. Falei. Isso aí desgasta o Odair. No início da temporada era o ano do Odair, porque no primeiro ano ele era o interino que foi mantido. Nem era ele escolhido. Mas será que o ano do Odair não é o ano que vem? Não, ele fez a campanha, só um pouquinho, ele fez a campanha, chegou em terceiro lugar, era o ano, então, este ano, de jogar com as suas convicções sem concessão. Porque no primeiro ano, como interino, ele tem que fazer concessão para o grupo, ele está chegando, os jogadores estão lá, já tem um status no vestiário e tal, então é hora de concessão, de ouvir esse, aquele. Vai ouvir sempre todo mundo, óbvio, mas de ouvir no sentido de acatar alguma sugestão eventual. Agora, este ano não era para isso, porque ele era o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Enquanto você vai falando, nós vamos vendo a imagem. Ele teria que ter colocado a equipe com as... Aí, essa imagem aí. Aí, ó, esse é o Thiago Nunes. E lá vem ele lá atrás. Não sei se tem áudio aí, mas ele vem aos gritos. Aos gritos. E o Cuesta olha e entra. E até os jogadores do Atlético até os jogadores do Atlético Paranaense olham para ver o que está acontecendo. Vão passando aí até a gente decifrar. E depois, se tiver som, a gente coloca também. Ó. Sim, não dá exatamente para entender. Mas dá nitidamente ver que ele vem. Vamos ver aí. Eu tenho a impressão que ele xingou por causa de uma cabeçada, acho que era pro Guerreiro e ele acabou cabeceando. Mas só um pouquinho, desimporta, ele não é treinador. Ele não pode fazer isso aí. Aliás, ele já criticou 2 vice-presidentes de futebol. Ele estava no banco como auxiliar técnico, porque nem ele estava de abrigo, inclusive. Ó. Ele coloca as mãos para trás, ele não é bobo. Não é bobo, porque se ele não vai com a mão para trás, ele poderia dar outro resultado. Mas ele é palestrante, ontem ele estava em Santa Cruz. Mas não é função dele. Assim como não é função criticar esse vice-presidente de futebol que ele fez críticas. Já, no tempo passado, que aqui no teu programa, eu tive que dizer isso é um absurdo. Ele não gosta de mim porque eu pontuo essas coisas, embora os 4 milhões de vezes que eu elogiei o D'Alessandro, mas eu pontuo essas coisas. Mas só um pouquinho. Como é que ele ia marcar uma palestra em meio a decisões? Que o Inter podia estar decidindo Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ou ele não aposta que o time vai chegar, ou ele aposta que vai se lesionar, ou vai estar com cartão. Por que nessa segunda, se eles vendem os ingressos todos com antecedência? É complicado isso, né? Segunda-feira é quase é pré-viagem para o Rio. Se pressupunha que ele tinha que estar no Rio e não em Santa Cruz, né? Ou voltando de Santa Cruz, ou indo dormir de madrugada e tendo que treinar na terça-feira para depois viajar para o Rio. É um negócio meio misturado, sabe? É no mínimo estranho, né? Estranho? Não, mas eu já critiquei ontem, estou criticando de novo, não tem problema nenhum. Que eu queria chamar e sabe que tem um cara dentro do Inter que ele é escalado para acompanhar os meus programas, de manhã na rádio e de noite aqui, não tem problema. Teu fã. Remunerado ainda. Não é fã, não. É o caguete mesmo. Não, mas isso é importante. Mas eu chamei a atenção. Já foi fã. Hoje não. Eu chamei a atenção para esse fato porque eu acho que isso aí demonstra que o treinador não está no comando total do vestiário. Ele cresceu muito em prestígio, mas aí não escalar jovens, daí ele escalar tanto o Sobis quanto o D'Alessandro para jogos fora de casa, quando não havia, digamos assim, o indicativo para que isso acontecesse. Ou aí diz assim, não, mas tu não vai falar mal do Guerreiro? Não, aí é que está, eu vou falar mal do treinador. Como é que eu tenho um jogador da qualidade do Guerreiro, que não é um jovem, mas se tu colocar nesse sistema tático o Guerreiro com 25 anos de idade, ele ia morrer a míngua lá na frente igual, porque a bola não chega lá. Então, o Guerreiro é um jogador, se a bola chegar, ele tem capacidade em 3 bolas que chegar nele, em
condições razoáveis, possivelmente ele vai fazer um gol. Né? Porque é um jogador terminal, todo mundo sabe disso. Mas eu tenho que organizar a equipe para essa bola chegar lá e não isolá-lo. Então eu noto que é o seguinte, que esse ponto, o Odair perdeu esta oportunidade que ele teve esse ano de colocar as suas convicções. Tá? Bem, aí vem a questão do Rodrigo Caetano. E aí eu tenho que fazer justiça, Reg. O primeiro conselheiro lá internacional que falou do Rodrigo Caetano foi o Luciano Davi. Tá lembrado? Que disse que ia trazer E aí foi... Bom, não, só quero dizer que foi o primeiro que disse, olha, eu vou trazer... Mas ele deu palestra para vários movimentos de oposição naquela época. Mas tudo bem, mas o que disse em campanha foi... Tem que fazer justiça. Tem que fazer justiça a isso aí. Embora muitas vezes não concordei, discuti aqui com o senhor Davi, mas isso aí foi... E agora havia um tensionamento que ele não ficaria, que havia a possibilidade para o Palmeiras, tá? Isso estava muito nítido antes do jogo. Eu não sei se era no Palmeiras, mas antes do jogo. O Atlético Mineiro várias vezes... mas é o seguinte, mas antes do jogo estava. E aí tem outra implicação. Tudo bem, agora está contratado. Mas se ganhasse, eu não sei se estaria contratado. Porque essa turma sempre pensou assim, quando nós ganhamos, nós sabemos, não se ganha pelo treinador, se ganha porque nós sabemos contratar. Né? Mas tu acha que ainda essa unha... que nos levou... mas essa unha ainda está desse tamanho? Já foi para a segunda divisão. Não, está, eu vou te dizer por quê. De relevância não ganha desde 2011, que eu estou considerando a Recopa somada ao Gauchão. Que daí dá um pouquinho mais de substância. Mas tu faz isso só para querer detonar a minha outra tese. Não, 8 anos. não vai fechar uma década. Pois é, mas então... Uma década é o seguinte, os grandes jogadores, na hora de decidir, nunca decide, nunca aparece. Inclusive se expulsam antes de jogo decisivo, né? Como foi contra o Oeste, né? Teve um jogador que se expulsou para não jogar contra o Oeste, porque se perdesse para o Oeste, o Internacional nem subiria, corria o risco de continuar na Série B. Quem era esse jogador? Quem é o jogador que escolhe quando quer jogar? O teu jogador. O teu jogador que não decidiu nada até hoje, foi vice da Série B, vice de Campeonato Gaúcho, perdeu o final para o Novo Hamburgo, de novo jogou contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense lá, onde é que está? Jogou contra o Mazembe. Tudo que é jogo decisivo não acontece nada. Mas a torcida... Quando ele foi rei da América, tu estava viajando também? Nunca foi rei da América. Quem foi rei da América... Não, isso é esse jornalzinho comprado aí. É o país. É óbvio, olha aqui, rei da América foi Juliano. O Andrezinho entrava e resolvia. E foi embora porque não podia ser reserva eterno. Porque tinha um decreto lá que o fulano não podia sair. Né? Como de resto agora. Mas ele não ajudou o Inter a chegar entre os 8 melhores da Libertadores, 2 melhores da Copa do Brasil. Qual é o jogo que foi decisivo? Não tem um jogo que foi decisivo. Guerreiro decisivo, o próprio Sobis foi decisivo. Pra te ver que é uma demasia tu dizer esse teu jogador, eu sou um cara que sempre critico e elogio, não tem problema, eu não escolho hora. Quando ele meteu a mão com o Luciano Davi, com o Roberto Silva, eu fui o primeiro a dizer... Então foi o segundo, foi aqui no programa, ele tinha acabado de dar a entrevista e nós entramos no programa. Não tem. Eu fui o segundo, tu fosse o primeiro. Tá bem, mas estou dizendo na imprensa. Porque onde as coisas retumbam, que o cara fala de manhã, de tarde, de noite, Twitter, mas vamos lá. A pontuar isso. Várias vezes eu apontei problemas no comportamento do D'Alessandro. E eu até ia falar um outro negócio que agora me fugiu. Esse negócio das palestras, quando ele foi a Passo Fundo, disse, mas como é que um jogador lesionado? Ele está sempre meio lesionado, meio cuidado. Nunca sabe, né? Se ele escolhe o jogo para jogar ou não. Mas ele tem presenças importantes no Internacional. O recorde eu ia falar. O recorde do D'Alessandro é os 2 últimos Grenais na Arena. Ele foi expulso no banco de reservas. Mas aí que está, é o jogador seguinte. Ele foi expulso as 2 vezes. Uma foi lá se fresquear lá, que não tinha nada que meter a mão com o Luan. Ele não participou do jogo. Foi um 0-0 milagroso que o Internacional conseguiu e ele foi lá provocar o Luan. E a outra ele tomou um cartão porque reclamou de um pênalti que foi marcado em favor do Grêmio, uma coisa assim, no Bruno Cortez, né? Isso. Ele teve um atacamento ali, influenciou no Odair, que também foi para a rua por culpa dele. Então eu critico e elogio. Mas esse jogador faz muito marketing. Se fizer um levantamento da torcida internacional hoje, vão dizer que ele é melhor que o Fernandão, Sim. que é melhor que o Falcão, que é melhor... Isso é o seguinte, eu já disse, eu não tenho problema, porque eu não faço nem questão mais de concorrer lá, conselheiro. Assim,
pessoal não entende nada de futebol. Vai num circo e pega um malabarista lá com a bola que dá melhor resultado que ele. Keller. Porque tu tem que ter liderança positiva. E isso ele nunca demonstrou, essa liderança. É o primeiro a chegar, o último a sair. Mas é para ele, não é para o grupo. Essa é a diferença. Essa é a diferença do líder que empurra o time. O Fernandão era um cara que não era tão malabarista com a bola, mas na hora que exigia, ele ia lá, entrava na área adversária, decisivo, força física, empurrava o jogador, vamos lá, e trazia todo mundo com ele. Agora o cara chega lá, como teve uma declaração que vocês lembram bem, qualquer coisa eu vou pular da barca. Quer dizer, esta é a liderança. Isso não é liderança. Por favor. E aí o cara tá aí. Outra coisa. Falei aqui, é o Rubem Paz. Aí eu disse, o Rubem Paz melhorado. Bom, aí alguém me disse assim, não, mas o Rubem Paz era titular da seleção uruguaia. Então é o Rubem Paz piorado, que só ganhou o gauchão. E ele é fã do Rubem Paz. Cláudio Medeiros, vi que a coisa vermelha aí tá pegando tá fogo. em ebulição. E isso que o Internacional, em determinado momento, foi apontado como o melhor futebol do Brasil, candidato a chegar com chance de ganhar a Libertadores da América. Quem fez e isso? chegou na decisão da Copa do Brasil. Melhor time do Brasil? E vou te dizer mais, para não dizer que foi alguém da aldeia, tá? Eu entrevistei o Grafite e ele disse, se der Grenal, o Inter chega em superioridade. E estava jogando mais que o Grêmio. Eu só queria... Agora, eu não sou caolho, eu não estou dizendo que não seja. Claro. Agora, porque perdeu, tá tudo errado e exalta o outro lado e deixa só pra de arrematar, salientar as coisas boas. O Internacional teve momentos em que até aquele jogo contra o Flamengo, quando ganhou com sobras do Cruzeiro e tal... Eu só queria tava sendo arrematar exaltado. exatamente para não ficar com esse sentido, que eu vim aqui só para criticar. A minha decepção, e eu já vou passar a bola aqui, porque eu já falei demais, a minha decepção foi para o seguinte, contra o próprio Flamengo... Eu citei o Grafite aqui? No Beira-Rio, Sim, citou. O próprio Flamengo no Beira-Rio, que o Internacional levou o contra-ataque no final e perdeu. E o próprio jogo com o Palmeiras demonstrou, e eu estava convicto que nós iríamos ganhar, porque mesmo com desorganização tática... Jogou bem contra o Nacional, bem contra o Palmeiras. Nos últimos 20 tudo minutos... em casa. Mas nos últimos 20 Se tivesse minutos... revertido em casa, era campeão. Nos últimos 20 minutos, o Internacional entrou para o campo adversário e não deixou os times saírem lá. Eu imaginava que isso ia acontecer também, mas não era exatamente isso. Eu só queria dizer o seguinte, com tudo isso que eu falei... os 4 no Brasileiro ainda, né? Com tudo isso que eu falei, Rec, eu acho que deve ser mantida essa estrutura porque está no caminho certo. Com o D'Alessandro também? Não, D'Alessandro, sobe, os caras já foram. O presidente olha aqui, ó, quem vai definir é ele. Não, mas olha aqui, ó. Quem vai definir é ele. Não, mas é isso que está errado, Internacional. Mas é ele que vai Eu vou te definir. lembrar aqui o Walter Lippmann. Sabe quem foi o Walter Lippmann, né? Um grande jornalista americano, Sim. um pensador, crítico, político, né? E é o que acontece só há um bom tempo, né? Que não tem oposição. Quando todos estão pensando igual... Ninguém está pensando. E é o que acontece lá, Internacional, é isso. Estamos em quarto, fomos vice da segunda divisão, fomos vice da Copa do Brasil, fomos vice Campeonato Gaúcho. Pô, mas estamos numa fase maravilhosa. Eu estou pontuando. Agora eu penso que nós temos uma estrutura que deve ser aperfeiçoada. Não é fazer terra arrasada. Para não ser vice. E as críticas que eu estou fazendo aqui são exatamente sentido. O Melo praticamente é o próximo presidente. Se ganhasse, seria tranquilo. Se tiver um rendimento mais uma, por quê? Porque a situação domina o Conselho. Então é isso que nós temos que repensar. E quando eu faço essa crítica, não é terra arrasada. Como eu estou dizendo, acho que está bem encaminhado, está nesse sentido e vinha jogando bem. Só que tem certas coisas que não se explicam. Eu só queria dizer porque eu não vim aqui só para criticar e dizer que terra arrasada. O contraponto é importante, né? O contraponto é importante. Exatamente, que lá nós não temos mais. Claro. Pegou bem aí o Cláudio Medeiros. Mas eu já fiz isso para ele. Ele lançou. Por isso que era o nosso presidente. E agora lá, Jardel, vou cabecear. É isso aí. Paulo Nunes. Ou Arce, o que você prefere? O nome do Arce. O Arce botava a bola É como isso. ninguém, né? Então Arce cruza, vamos ver se você é Vamos ver se artilheiro. confere agora. Vamos ver. Não, boa noite. Me dá uma de Rec. Afonso, né? Boa Afonso, foi importante. Atrapalhou o zagueiro da Portuguesa. Porque ali quem toca para trás. No Campeonato Brasileiro de César. 96, ele foi fundamental, inclusive nos jogos com o Palmeiras. Aqui no Olímpico, naquela virada, né, que nós tivemos, o primeiro jogo, o Palmeiras saiu ganhando de 1-0, depois nós fomos com tudo no segundo tempo e o Afonso entrou naquele jogo, foi muito bem, né? Sabe e que depois seguramos lá no Morumbi. Sabe que a dúvida naquele ano era Afonso ou Jacques? O Filipão ia escolher um só. O Jacques treinador hoje, nunca né? conseguiu se firmar, né? A combinação era assim, ó. O Jacques teria 2 jogos e o Afonso 2 jogos.
Aí o Jacques teve um tempo e meio e um jogo, não, foi um jogo e meio, ou um tempo e meio, uma coisa assim. É um tempo e meio. Jogou o primeiro tempo da primeira partida e entrou no segundo tempo da outra. Então é um tempo e entrou aos 20 do segundo tempo da outra. E o Afonso teve 2 jogos e convenceu o Filipão. Vou ver. Mas só complementando, falando de futebol, assim, o que eu percebo que acontece na formatação do time do Internacional, questão da idade, né? É um time já com uma idade bem avançada, acho que a média de idade é acima dos 30. 29. 29? Os mais novos são 27 anos o Edenilson e 29 anos o Patrick. E uma questão que chama a atenção também é o físico. Ou o contrário, 29 o Edenilson. A questão física do time contrário. do Internacional, que cai muito de rendimento no segundo tempo e também em algumas partidas decisivas que tem uma exigência, né, física maior, até psicológica, enfim, e isso gera um desgaste. Então, tem isso aí, a questão da idade, também a questão física chama a atenção, né? E o que parece também é que vocês estavam no início de ciclo, mas que vão ter que passar por um processo de remodelação do plantel também, né? Com certeza. Deixa eu só fazer uma observação, porque... Eu acho que a melhor coisa que o Inter tem a fazer é não contratar. Faz o que o Romildo fez do Usa a base. Tem que investir na base. Usa a base. Não precisa fazer varredura, porque já vai ser varredura. Mas assim, Emerson Santos vai embora, Treines vai embora. Não vou dar muitas dicas aqui, até para... Mas eu acho que o Grêmio tem que ser um espelho, sim, na questão da gestão, em alguns pontos, para o Internacional, Rec. Pelo seguinte, falávamos agora, né, do Inter que funcionava dentro de casa. E aí se cria uma mística, não? Porque no gigante o Inter é invencível. Isso é muito bonito para nós da imprensa, para quando está comentando lá do Haroldo. Isso é legal, essa metáfora. Para o torcedor lá na Popular. Agora, na prática mesmo, futebol se ganha na bola, na qualidade, seja no Beira-Rio ou fora de casa. Quando o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar um título expressivo, se criou um culto exagerado à imortalidade, a bênção da imortalidade tricolor. Tudo vai se resolver no milagre. 15 anos, né? Naquele período. Quando o Grêmio começou a transformar o seu elenco, botar jovens para jogar, apostar na base e jogar bola de verdade, aí se recuperou o ciclo vitorioso que o Grêmio está tendo até o momento com o Renato. Mas é só ter 2, 3 resultados épicos que volta à imortalidade, porque aí ficou 15 anos sem ganhar, e na verdade ganhou 3 gauchões, e aí ninguém falava de imortalidade, porque daí morre. Mas não pode ser bengala, eu quero dizer o seguinte. Quando ano 2000, quando começou a ganhar títulos, quem é que jogava? Vilmar, Daniel Carvalho, a dupla dos Gêmeos, era tudo da base. Isso. E agora não pode colocar jogador da base, nem Nonato sobrando não pode entrar, porque a gerontocracia que manda no vestiário. Agora, o Grêmio teve coragem, porque o pau que tomou o Romildo Bolzan, e eu posso falar porque é o seguinte, eu trabalhava com o Leonardo Meneghetti. O Leonardo Meneghetti dava pau na quarta e eu defendia na sexta, no mesmo jornal. E o Leonardo Meneghetti era meu chefe. Por quê? Porque eu sei como é que se faz as coisas. O cara só come o que pode comer. Né? Comer caviar é para quem tem grana. O Grêmio não tinha grana. Então o Grêmio não se meteu a jacu rabudo. O Grêmio fez o que podia fazer. É isso aqui. E eu me lembro de frases que eu dizia na época, eu não derramo nenhuma lágrima por qualquer desses que estão indo embora. E eram assim, ó, Moreno, Zé Roberto, Elano. Zé Roberto, Elano, era nego pesado. Era difícil de meter. E chamavam o Romildo de pato novo e não sei o quê, e ferro. Eu disse, não, acho que está no caminho certo. E alguns colegas, quase identificados com o Grêmio, diziam, o Grêmio vai para a segunda divisão. E eu dizia no mesmo programa, agora mesmo é que não vai. Chegou um cunhudo para botar ordem na casa. Pois agora está na hora de chegar um cunhudo para botar ordem na casa do Internacional. Mas tá difícil, né? Não tem oposição. A gestão do presidente Romildo é muito boa, exemplar. A recuperação financeira que o Grêmio teve, né? A questão da recuperação do fluxo de caixa, a eliminação das dívidas bancárias, né, que ficava pagando dívidas, o Grêmio pagava um montante de dívidas em decorrência do pagamento de juros mensais, que isso atrapalhava os investimentos no futebol e atrapalhava também a questão da folha de pagamento, ou seja, todo o fluxo de caixa. E esse é um grande mérito da gestão do presidente Romildo, né? Essa recuperação financeira e poder
investir, segurar os jogadores agora, como por exemplo nós estamos segurando. Nós temos jogadores, a nossa folha está alta? Sim, está alta, mas o Grêmio pode suportar a folha. E o presidente sabe, ele é responsável para ter uma folha de pagamento de acordo com a capacidade de pagamento do clube, né? Enfim, isso é uma gestão responsável e que nós temos que salientar. E por que ainda assim vocês acham que vão surpreender nas urnas? Nós vamos surpreender. Por que vocês acham? Mas nós afirmamos que nós vamos surpreender. Como que só se candidata contra tudo isso que você arrolou aí? Não, alguém que tem certeza que vai surpreender, porque senão vocês tinham entrado num chapão. Mas, Rec, o mais cômodo era entrar num chapão. Não é uma candidatura contra a gestão do presidente Romildo. É pela perenidade do Grêmio. É uma candidatura ao Conselho Deliberativo. É a construção, a composição de 3 grupos basicamente maiores, né? Grêmio do Prata, Grêmio da Torcida, Grêmio em Movimento, e junto com outros núcleos de torcedores do interior do estado e também torcedores, grupos de torcedores, como por exemplo o Oeste, que se reúne na Superior Oeste da Arena, que também estão participando na nossa nominata, entre outros grupos de torcedores que vêm do interior do estado, como o Vale do Taquari, como o Vale do Paranhana, torcedores associados do Oeste Catarinense e do Paraná, também de Chapecó, também de Florianópolis, enfim. Para quê? O que nós buscamos com essa candidatura? Buscamos uma representatividade efetiva do nosso torcedor dentro do Conselho. E é isso que nós buscamos. Buscar esse relacionamento, aproximar mais o clube, a direção, via Conselho, do torcedor, do nosso associado. Quais são as propostas de vocês? Nós estamos com o presidente Romildo. Hoje, por exemplo, o Grêmio do Prata participa da atual gestão com a Ilha do Grêmio, que nós já falamos aqui até em outros programas, né? E nós seguimos os trabalhos com a Ilha do Grêmio. Inclusive, fizemos uma reforma nesse último mês lá no grande galpão que nós temos para a realização de churrascos. Também participamos da gestão com a Capela do Grêmio, com o seu Edir Antonini. Deve se lembrar do seu Edir, que já trabalhou também na escolinha do Grêmio. Não tem nada a ver com o Eduardo Antonini. Isso. E participamos do Conselho Político, participamos do Fórum dos Movimentos, participamos até pouco tempo, agora devido ao processo eleitoral, o César Fernandes se licenciou da Comissão de Assuntos Eleitorais, ou seja, nós já temos trabalhos dentro do clube. Agora nós estamos buscando o nosso espaço dentro do Conselho, junto com o nosso torcedor. Então, basicamente, é essa a nossa proposta. Tá, e como é que chega a mensagem no torcedor? Via página oficial? Vocês entram em contato com o sócio 1 a 1? Como é que vocês estão passando a mensagem para o torcedor que está embevecido com o trabalho do Romildo? Eu sei que vocês não querem... Com razão, né? Eu sei que vocês querem... Todos nós estamos satisfeitos com o trabalho do presidente. Mas você acha que não cola voto da renovação do Conselho com o trabalho que o Romildo está fazendo? É uma estratégia que a outra chapa está se utilizando, e é perfeito, e é do jogo, e é do processo eleitoral, e nós respeitamos isso. É tranquilo. Muitos torcedores, com certeza, vão entender dessa forma, mas muitos associados com quem nós estamos conversando estão entendendo, estão compreendendo a nossa proposta, que é de ter uma representatividade realmente do torcedor e do associado dentro do Conselho. E também para tratar das questões da festa na arquibancada, melhorar o relacionamento do clube com o seu torcedor e com o seu associado, melhorar os trabalhos que são desenvolvidos pelo departamento consular junto aos consulados. O cônsul do Grêmio na sua cidade, na sua região, ser um cônsul efetivamente do Grêmio, não ser um cônsul do presidente A, B ou C, ou o cônsul de determinado grupo político. Não, e o cônsul ter essa liberdade de escolha, de opinar, de apontar, de sugerir também. Tá. E aí entra política partidária, política clubística... As duas coisas. Política hereditária... As duas coisas. Nós temos que dar a liberdade para o cônsul ser
um efetivo representante do clube na sua cidade, na sua região, e também dos seus torcedores, dos torcedores da sua cidade, entende? Porque estar desvinculado, ou melhor, não estar desvinculado, mas ele ter a liberdade de opinar, independente de situação, ou de oposição, ou de grupo A, B ou C, estar em determinado departamento. Inclusive, no final do programa, até vou ler um manifesto, uma nota, uma carta aí que nós vamos colocar nas redes sociais logo após o programa, mas vou deixar para o final daí. Tá, olha aqui, ó. Que diz respeito ao nosso respeito ao trabalho do cônsul na sua cidade, na sua região, e a sua opinião com relação ao processo eleitoral do clube. O que o presidente pediu hoje para vocês não usarem em relação à imagem dele, o nome dele? O presidente Romildo, ele fez uma carta, uma solicitação à Comissão de Assuntos Eleitorais para que a nossa chapa não usasse a sua imagem no nosso material de campanha. Apenas isso. O que é perfeitamente compreensível, nós entendemos, faz parte também da estratégia da outra chapa. Nós não vimos usando a imagem do presidente no nosso material de campanha. Quem tá acompanhando a forma como nós estamos nos manifestando e também divulgando os nossos materiais, pôde perceber que a gente não usou em nenhum momento a imagem dele. Ontem, na reunião da Comissão de Assuntos Eleitorais, nós assinamos, demos nosso ciente de que do pedido do presidente, e nós entendemos, compreendemos, até porque o presidente Romildo, a origem dele é no grupo que está na outra chapa, que é o Grêmio Unido. Então é perfeitamente compreensível esse pedido e é tranquilo para nós. Isso não significa que nós estamos bravos ou qualquer coisa com o presidente, muito pelo contrário. Nós ressaltando até aqui... Ou que seja uma chapa de oposição ao presidente. E repetindo assim, nós estamos satisfeitos com o presidente. Nós temos um termo de compromisso assinado entre todos os 180 integrantes da nossa nominata, afirmando que nós vamos votar no presidente, estando como conselheiros, vamos votar no presidente, vamos apoiar a sua gestão e vamos poder contribuir com a sua gestão também. É assim, nós temos um termo de compromisso afirmando isso, entre os 3 grupos que compõem, mais os núcleos de torcedores e de associados que estão conosco, e entre os 180 nomes que compõem a nossa nominata. Isso é importante salientar para deixar bem claro, até porque o processo eleitoral que nós temos agora é para o Conselho Deliberativo. O processo eleitoral que nós temos no momento seguinte, logo em outubro, se eu não me engano, primeira quinzena de outubro, eleição para a mesa do Conselho, para a escolha do presidente e vice do Conselho, que atualmente é o Carlos Biderman e o Alexandre Bugin. No momento seguinte, é a escolha, é a eleição para presidente, que nós entendemos, e eu tenho convicção disso, de que teremos somente o nome do presidente Romildo e que nós vamos apoiar com certeza. Porque se fosse casado, de repente valeria a pena lançar um candidato a presidente só para puxar voto. Mas aí tem que ser um cara que tem alguma representatividade, senão acaba tomando um laço, né? E aí, piora a situação. Mas que aí seria somente eleitoreiro, né? E nós temos a convicção e compreendemos o excelente trabalho que está sendo feito pela atual gestão. Olha, aqui o presidente chegou a fazer uma frase: ajudei a construir a unidade possível e tenho compromisso com a chapa 2. E aí fez um pedido formal para que a chapa 1 não utilize sua imagem durante a campanha. Mas eu concordo contigo, é normal isso? Normal, é tranquilo, faz parte do... Por que vocês não quiseram as 5 vagas? Faz parte do processo, ele pertence ao grupo Grêmio Unido, que está lá na outra chapa, e é perfeitamente compreensível. Por que vocês não quiseram as 5 vagas? Opa! Olha aí. Isso aí já está. Não fizemos assim com? As 5 vagas no Chapão. Eu até escutei a entrevista do presidente do conselho afirmando que teriam oferecido 5 vagas para nós. E aí eu vou repetir até aquilo que eu falei ontem no Café com Futebol, lá no mesmo programa com o REC.
em nenhum momento nós recebemos uma proposta oficial. E em determinado momento, tanto eu, como representante do Grêmio do Prata, e o Newton Cabistani, nós fomos retirados do grupo que tratava essas questões. E depois nós não tivemos conhecimento, a não ser de bastidores e comentários aqui e ali, mas aí a gente não pode afirmar também, né, que se havia ou se não havia reuniões. Mas proposta oficial, para nós, não chegou. Mas se tivesse chegado, vocês aceitariam? Não, nós tínhamos aí depois do momento que nós fomos retirados desse grupo, dessas negociações, conversa, aí nós começamos a conversar com o pessoal do Grêmio da Torcida, com o próprio Newton Cabistani, do Grêmio Movimento, e aí e também os nossos apoiadores e simpatizantes clamaram para nós colocarmos uma chapa, para ter uma maior representatividade nossa dentro do Conselho. O que vocês foi algo natural. De alguns nomes que eram oposição e que dessa vez se renderam a chapa 2, como Danley, como o próprio Ayrton Buchel. Como vocês enxergam esse cenário? Olha, eu não tenho como responder por eles, né? Mas... Você acha que alguns são uma situação para garantir cadeira? Só para complementar aqui a tua pergunta e fazendo uma colocação, o Grêmio do Prata e também o Grêmio Movimento, e o Grêmio da Torcida também, todos da nossa nominata, nas eleições anteriores, 100% votaram no presidente Romildo. Então eu vou te responder dessa forma. E na próxima eleição para presidente, que o Romildo será candidato, nós vamos votar no presidente Romildo. Então, apenas para responder. Só para ler a carta que eu até recebi aqui. Venho por meio desta informar a esta digna comissão eleitoral do Conselho Deliberativo do Grêmio Porto Alegrense que a única chapa que tem o meu apoio pessoal é a chapa 2, sendo apenas esta autorizada a utilizar a minha imagem para os fins de campanha política para eleições do Conselho Deliberativo em 28 de setembro de 2019. Seria surpreendente se fizesse o contrário. Ele salvaguardou alguma confusão que pudesse ter na mente do torcedor. Olha, muito provavelmente atender um pedido dos integrantes da Chapa 2 e também do seu próprio grupo, que é natural. Você acha que alguns são situação para garantir a cadeira? Pois é, eu não poderia afirmar... Tem uns que se grudam na cadeira e não largam. Né? Eu não poderia afirmar por integrantes... Ainda mais quando chegam meio de graça, assim. Tem uns que chegaram de graça. Né? Eu não posso afirmar por integrantes que estão compondo na outra nominata. Eu acho que não seria correto da minha parte, não seria ético também. O que eu posso afirmar é da nossa parte. Nós estamos buscando o nosso espaço dentro do Conselho. Muitos dizem que é um ato de coragem e etc. Eu acho que é um ato ato legítimo e que nós sabemos do nosso potencial, da nossa capacidade, da responsabilidade e do comprometimento que nós temos com todos aqueles que estão construindo a nossa história como grupo político e também agora com essa composição por um Grêmio de todos. Se vocês fizerem 5%, dá 7 conselheiros e meio, aí dá 8, no caso. A cada 5% se coloca 9 conselheiros. 9 conselheiros? Isso. 10%, 18%, assim vai. O que vocês esperam? Desde ontem tem feito essa pergunta, né? Fazendo o mínimo 5%, coloca 9 é mais do que 5. É mais do que 5. 5% eles fazem. Só com a geral do Grêmio ali. Nós estamos fazendo um trabalho... O deputado está contigo enquanto o Danley, né? O gaúcho. Não é contra o Danley, ele está na nossa nominata. O Danley não está participando da outra nominata, né? O Danley já é conselheiro, renova em 2022 e tal. Mas revelou apoio. Mas o deputado Juliano, gaúcho da Geral, está conosco, está na nossa nominata ali. Enfim, participa também do processo. Mas tem que dar uma corneteadinha na situação, senão como é que vai fazer voto? O REC gosta de dar uma, mas não é? Dar uma provocada. Quer arrumar, pô. Se não fizer, não ganha 5%, né? Olha. Tem que fazer um barulho. Já que o presidente autorizou, né? Tem que... Mas é o nosso parceiro que está aqui, que eu esqueci o nome. Pô. Fabrício Duarte. Fabrício já esteve aqui comigo, em outra oportunidade. E está sempre conosco, para cima e para baixo. Faz muitas viagens. Ontem nós tivemos no Vale do Paranhana, nós tivemos um jantar com todos os candidatos e apoiadores. Reunimos quase 100 associados lá. Para uma conversa. Todos em dia com o serviço militar lá. Um bate-papo, sim, com certeza. E até
o teu questionamento, né? O que vocês pretendem fazer, o que vocês vão fazer de votação, menos, mais, etc. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério, bem responsável, e quero até cumprimentar todos que estão fazendo esse trabalho. Está muito bonita a nossa campanha, uma campanha limpa, sem agressões, sem ataques a candidato A, B ou C. Nós estamos buscando apenas o nosso espaço de forma legítima e apresentando propostas para o nosso associado e nossos simpatizantes. O recado da Prefeitura de Gravataí. Esse aplicativo é muito bom. Eu cheguei aqui no centro agora, o ônibus passou na hora certinha, eu não precisei ficar esperando 10, 20 minutos na parada. Gravataí é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter implantado o aplicativo que dá mais facilidade e segurança aos passageiros do transporte coletivo urbano. É o Time Bus Gravataí, um aplicativo lançado pela Prefeitura em outubro de 2017, que permite acompanhar a localização e o horário dos 71 ônibus e das 240 linhas municipais. Tendo celular e acesso à internet, é fácil de baixar. Veja como é fácil usar o Time Bus Gravataí. Primeiro, você precisa ir na loja de aplicativos do sistema operacional do seu celular ou tablet. Faça uma busca por Time Bus Gravataí. Selecione o app e toque em instalar. Quando abrir o aplicativo, toque na opção Previsão de Chegada. Agora você precisa escolher entre linhas ou paradas próximas. Lembrando que, se você optar por paradas próximas, precisa dar permissão ao serviço de localização do celular. Se optar por linhas, vão aparecer todas que estão em operação naquele momento. Escolha a linha desejada e aparecerá o sentido em que o ônibus está realizando a viagem. Por exemplo, sentido parada 59. Depois, escolha a parada em que costuma pegar o ônibus. Vão aparecer o número do ônibus e a previsão de chegada na parada escolhida. Abaixo, nesta mesma tela, existe a programação com todos os horários previstos para os ônibus passarem na parada escolhida. Se optar por paradas próximas, vão aparecer todas as linhas que estão em operação e passarão nas paradas próximas que estejam a até 1 quilômetro. Se estas informações não aparecerem, feche e abra o aplicativo. Se ainda assim não aparecerem, desinstale e instale novamente. Lembrando que a qualidade do sinal de internet no local onde você está influencia na velocidade em que as informações aparecem. Com o Time Bus, o passageiro tem mais segurança, porque vai para a parada próximo ao horário da chegada do ônibus. É fácil de utilização e ainda eu consigo me planejar o meu dia muito melhor do que sem ele. Em breve, o aplicativo também será integrado às linhas intermunicipais de Gravataí. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo aplicativo mesmo ou ligue para 3600-7200. Prefeitura de Gravataí. Cuidar das pessoas faz uma cidade melhor. Muito bem, está aí o recado da Prefeitura de Gravataí. Na sequência vem um outro recado muito importante para você que se preocupa muito com a saúde, né? O Luiz da Frigigold está sempre dando recado aqui e agora ele está incrementando aí, né? O próprio Keller Kloss, que é um dos divulgadores da Frigigold, já está a fim de comprar a última. A última é aqui, ó, é um negócio impressionante. É frigideira e panela ao mesmo tempo e com outro design. Que é de primeira, isso eu posso atestar. Comprei e fiquei satisfeito. Diga aí, Luiz. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim? Do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Frigigold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar,
sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. E a grande surpresa que a Frigigold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto. R$400 de desconto para você que ligar 4003-4220. Você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220. 4003-4220. Você vai dar só um toquezinho e a Frigigold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. 4003-4220 para você ter em casa a melhor panela do mundo e cuidar do bobo, cuidar da saúde, cuidar do colesterol, comer alimentos que não debulhem na panela, né? Pega um peixe e coloca bastante óleo para ver como ele fica, ele se esfarela. Fica esgualepado. Fica esgualepado, boa. Agora você que está esgualepado vai descansar no paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o telefone do Laíre na pedra para você ir ligando. Como a gente faz um bloco bem esticado, depois a gente dá uma acumulada também, mas é só um recado interessante, como esses que virão a seguir. Já voltamos. Tem um recado para ti, senhor Keller Kloss. Vamos lá, Rec. Rec, boa noite. Pouco concordo com as teses do senhor Keller, mas hoje me rendo, ele está certíssimo. Essa história do Alessandro mandar no futebol do Inter já era. Sequer acho que ele tem liderança positiva. Enfim, o futuro vermelho é terrível. Só que o Burlamac, se não me engano, é gremista, né? Mas, de qualquer forma, é um entendedor de futebol. Exatamente, mas isso aí não quer dizer que... Não, eu estou dizendo porque a torcida do Internacional, do Alessandro, apareceu sábado, lá, domingo, contra a Chapecoense. Só deu uma aparecidinha, todo o público olhou para... Sim, mas eu vou dizer uma coisa, eu não gosto de falar porque tu te ofende, depois não me convida mais também. Como eu te convido? Tu está fazendo o quê aqui? Caiu de paraquedas? Eu nem participo da produção. Não. O pior é que eu sou um cara justo. Para não encher o saco da produção, eles sabem uma extensa lista de convidados perenes. Sim. E o senhor está entre elas. Entre eles. Posso falar? Pode, então vou falar. Em grande parte, esse endeusamento da Alessandra aí, essa falta de visão, deve ser os teus colegas na mídia aí. Que ficam só falando. É óbvio, eu sempre digo, a mídia tem que valorizar o produto. Dizendo, e aparece um jogador que ele tem categoria individual, mas ele não tem liderança positiva. Então, tem que fazer isso para promover, porque afinal de contas é parte do trabalho da mídia, claro. Isso aí. Tem que valorizar. Se dizer assim, olha, isso aí dá, não dá por isso, é só baixar a bola e ninguém mais vai assistir. Mas tu já estava gostando do velhinho de novo? Não, senhor. Há um mês e pouco. Eu vou te fazer uma pergunta. Já estava.
Qual é o time do mundo? Esse aí é antitapa. Qual é o grande time do mundo? Qual é o grande time do mundo que joga como o Valderrama? Pisa na bola, tá? A bola, onde é que tá o cara? Tem que passar para ele, segura a bola. Aí quando o jogo tá apertado lá na frente, o que o cara faz? O cara volta da intermediária defensiva, vira a bola lá pro outro lado e a torcida vibra. Os caras não enxergam, rapaz. Mas tem categoria. Tem, obviamente. Tem categoria individual, tem a técnica, a bola vai lá em cima, com a bola. pega, Isso aí no circo também tem os caras que fazem bastante isso. Malabarismo, não, ele tem Tomou categoria. café com vinagre hoje. Não, é que é o seguinte, ó, é que o pessoal não enxerga certas coisas. Ele pega a bola lá na frente, vem atrás e vira o jogo. Se sobrepõe, às vezes, até o primeiro volante, ele põe o segundo volante. Aí vira a bola de um lado para outro. Claro, não tem marcação, né? Quando o cara sai lá da frente, não tem marcação. Aí a torcida vibra. Não, só um pouquinho, tu tem que tocar a bola no campo adversário. Esse negócio de pisar na bola e ficar olhando e tal, isso é coisa de 20 anos atrás. Os times de ponta, o próprio Atlético Paranaense, quem é que fica pisando na bola e olhando? O Lúcio tá no banco, que é um jogador parecido, o Lúcio Gonzalez. Mas o mais parecido é aí sim, quando tem que segurar a bola. Bom, aí eu vou usar dela assim. Aí que eu digo jogo. Vou segurar. Bom, mas eu não posso botar 3 velhos para segurar a bola, aí não tem ataque. É essa a crítica que eu fiz bem clara. Exato. Então, de certo modo, em alguns momentos, e eu sempre disse, naquele 4-2-3-1, ele pelo meio é o esquema tático para ele jogar. Porque com a categoria individual que ele tem, sem o compromisso de ficar marcando... O Daí vai ter que mudar isso aí. Como era o Douglas no Grêmio lá em 2016. Deu certo num período para recuperar a autoestima do Inter. Claro. 4-1-4-1. Agora tem que mudar. O Grêmio, desde 2016... Tem que alternar. Desde 2016 joga no 4-2-3-1 e dá certo. E funcionou, o Inter contra o Atlético Mineiro com time reserva. Sim, mas jogo aí antes da final. Mas o 4-2-3-1 com ele pelo centro da linha de 3 é a melhor posição para ele jogar, porque ele não vai ter tanto compromisso defensivo, porque tu joga com 2 na frente da área, e ele tem aí sim essa habilidade de pegar a bola. Ele não dá velocidade como dava o Douglas. Sim. O Douglas não. Os pessoal dizem, é da mesma família. Não é bem da mesma família. Porque o D'Alessandro masca a bola. Pega a bola, puxa para cá, puxa para lá, e o outro time se fecha. Já o Douglas pegava a bola, num toque já virava para um lado, num toque virava para o outro. Ele acelerava, embora ele, pessoalmente, não tinha aquela explosão de intensidade, de dar um pique de 20, 30 metros com a bola, não. Mas ele fazia jogar o time e correr, fazer o time correr. Exato. Então essas coisas, mas ele jogando pelo centro seria o melhor. Só que é o seguinte, também tem uma coisa, né? Eu digo, o Internacional já quantos anos? Ele não tem mais condições de jogar. Aí tu vai ficar sempre em cima do jogador que está aí há 10 anos, o Internacional não ganha nem Campeonato Gaúcho. E isso acaba travando o ingresso de jogadores da posição na base. O Rualano, que muita gente criticou, para mim é um jogador promissor. Tá bem no Coritiba. Não tá bem no Coritiba. Tá bem, sim, senhor. Não, tá na reserva do Coritiba. Mas é um articulador, é um armador de qualidade que pode ser aprimorado. É a mulher do vizinho, que é melhor que a do cara. Fez várias atuações boas no Inter. Bom. Fez sim, mas é um garoto, tu não pode mandar embora tão cedo. Olha quanta paciência o Grêmio teve com o Everton Cebolinha. O Everton não recompunha, ficou 3 anos no banco do Grêmio, nunca foi pro Limo. Capitão Hidalgo, comentarista número 1 do Paraná, esteve na cadeira onde está Cláudio Medeiros, terça-feira da semana passada. Inclusive, vamos jantar depois. Juan Alano, mal no Curitiba. Arrancou bem. Quando entrou no Internacional, algumas vezes bem. Né? Mas eu acho que o substituto do Alessandro vai ser o Nonato. Ele não teve coragem de botar o Nonato ainda, para não ficar com fama de retranqueiro. Não, e a daí ia ser 4 volantes. Não, mas o Nonato joga atrás, joga na frente, é um jogador moderno. Todos os outros times jogam assim, o jogador tanto defende quanto tem que chegar na área adversária. Agora o Internacional que tem que sempre... E aí que eu digo, da mídia. A mídia sempre quer o camisa 10, o Rivelino, o Valderrama. Por favor, não se joga mais assim. O Atlético parece que chegou com os guris de 18 anos e tocou o Internacional na saúde, na velocidade. E assim, quantos outros times? O Corinthians cansou de fazer time, vem jogador que tu nunca viu, não sabe nem de onde saiu. Chega ali com 19, 20 anos e... Sim, mas tem que dar oportunidade pro jogo. Claro, tu pode ter 1 ou 2 mais veteranos, que dá uma estabilidade, não há dúvida, mas também não pode ficar pegado ao passado. Mas o Inter tem o Sarrafiori e não bota a jogar. Eu não sou fãzoca do Sarrafiori. Acho que ele desperdiçou 500 chances e até nem sei se merece tantas oportunidades assim. Só que se não der agora 3, 4 jogos pro cara, nunca vai se aferir o tamanho que ele tem.
Porque é na bronca que o cara tem que apresentar resultado. E deixa. Tomei 2-0 do Flamengo, 3-0. Deixa, bota no outro jogo de novo. Mas o Nonato, jogador moderno, tem que ficar no banco por quê? Por causa da gerontocracia. É o Patrick, é o D'Alessandro. Mas aí mas de novo... Mas quando ele foi mal contra o Palmeiras e o Patrick voltou bem, deram vazão pro Odair. Mas aí a torcida e nós, da imprensa, queimamos os garotos muito cedo. O Nonato foi expulso no Grenal. O Nonato foi expulso no Grenal. Cabeça quente, não presta, vai pro banco. O Charles, que era o príncipe Charles, promissor do Inter. Primeira falha que teve, tchau pro Charles. Mas a imprensa o Gualano é a mesma coisa. A imprensa escalou o Arthur e o Matheus Henrique no Grêmio. E funcionou demais. O Renato resistiu heroicamente para não botar os guris. É que tem muita lenda mas também. Então tem alguma coisa errada. Escala bem no Grêmio, errado no Inter. Não, tem que explicar isso aí. Só tá de um lado, sem imprensa. É que os velhos do Internacional acumularam títulos. O D'Alessandro acumulou título o Sobis acumulou título, o Paulo Guerreiro acumulou títulos. E vários outros. Exatamente, continuam jogando. Mas é isso que se apegam. Eles estão vivendo do passado. Mas o Inter do passado, o Internacional sempre faz isso. O Inter não fez uma festa, e isso eu critiquei também. E o Sobis foi até na festa agora, com o comando do presidente Fernando Carvalho, veio o Abelão, o Celso Rotti, uma festa para comemorar 2006, 2010. Nós estamos em 2019. Prova disso. No meio das competições, se for em janeiro, mas daí eles querem estar na praia. Comemora em janeiro, fevereiro. Prova disso, faz uma festinha não, tem que ser em agosto, porque foi em agosto que ganhou. Celso Rotti estava na festa? Estava na festa. A torcida não há possibilidade de como é que tocar aquela musiquinha? Celso Rotti, vem aí. A torcida do Internacional está anestesiada. Se dependesse de Deus... pois é. Prova dessa lembrança. Ainda até hoje a torcida internacional, tudo que se faz está certo. É vice-campeão da Série B, vice-campeão do Gaúcho, vice-campeão da Copa do Brasil agora. Só vice, não ganha, e o pessoal está sempre achando que tá uma maravilha. E como diz aí... E tem uns abobados da imprensa como o REC que salienta essas coisas. Salienta isso aí ainda. Prova de que o Inter sempre olha para o passado, Dr. Keller, é que há pouco tempo se cogitava o Inter tentar brigar novamente pelo Elias, volante do Galo, tendo um cenário positivo há 4 anos. O Elias não está jogando mais o mesmo futebol hoje. Não joga nada. Mas 4 anos jogava, era o sonho do Inter. A gurizada do Inter vive tentando olhar para o passado, tem que olhar para a base. O problema de colocar muitos veteranos no vestiário é que eles acabam dominando o vestiário. E aí a gurizada não joga. Esse é um problema. Mas agora, os guris carregam os velhos, deveria ser o contrário. Não, mas tem que ter guria no time. Agora, vê só como, às vezes, você... tu precisa ter um treinador. Bom, aí é que está. Forte, não que tenha um jogador que entre gritando no vestiário. Pelo grupo de jogadores. Mas Renato perde o resultado. Já voltamos. Só Portas, conheça o lançamento do kit Porta Pronta, kit completo, não precisa de pintura, você adquire a porta já com acabamento final, prontinha para instalar. O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional, né? Venha conhecer esse novo lançamento no showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio 2103, em Gravataí, na Centenário 428. Informações pelo WhatsApp 99529-1926, é o telefone da Porta. Olha aí, a Porta tem telefone, Só Portas, é isso aí. 99529-1900, não. Parei, tem dois. Tem o de Gravataí também, né? Mas o de cima é 99529-1926. Para você, amigo construtor, descontos especiais em todos os artigos. Construindo ou reformando, Só Portas. E tem o rodapé de PVC 5 centímetros, que é o menor preço do mercado. Insulfilme Predial. Solução para proteção de envidraçamentos. Películas de controle solar. Segurança e decoração. Mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados e espelho. Na Insulfilme você encontra o produto certo. Tem também vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 3021 2323 ou 99583 9150 WhatsApp. Quero falar com você, motorista de aplicativo.
Precisa trabalhar sossegado, sabendo que seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Para proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para veículo de aplicativo sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa com 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas. Cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora. Faça a cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. 995 26 5.500. Bem Protege. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs, tudo junto, .com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. FAC, Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas, 3466-6133. fache.com.br. Já voltamos. Rápido noticiário de Grêmio Internacional. O Inter já está no Rio para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã. Pelo menos uma mudança deve acontecer. Nonato testado no lugar de Wellington Silva, recuperado de lesão no joelho muscular. Matheus Galdesani deve ficar à disposição em cerca de 15 dias. O executivo de futebol, Rodrigo Caetano, renovou seu vínculo com o clube até o final de 2020. Notícia que antecipamos hoje pela manhã na Rádio Grenal. Proposta de empréstimo do Sport pelo lateral direito Heitor deve chegar amanhã e será recusada pela direção. Era só o que estava faltando. Em entrevista coletiva, Nico Lopes fez elogios ao Flamengo e classificou o time carioca como o melhor do Brasil. Enzo Biasotto, Bisotto no caso, né? Filho do Fernandão, recém assinou contrato profissional com o Inter e sofreu uma lesão no joelho esquerdo e está fora da temporada. No Grêmio, Tricolor recebe o Avaí quinta na Arena. Léo Moura pode ser novidade na equipe. Maicon está pronto para retornar, mas fica a dúvida entre ele e Michel para atuar ao lado do Mateuzinho, Matheus Henrique da seleção. Após sofrer pancada, Cortez treinou normalmente hoje, está à disposição. Entrevista coletiva, Kahneman destacou esse como o melhor momento do clube na temporada. Em fase final de recuperação, Jeromel correu ao redor do gramado hoje e há expectativa para que ele jogue pelo menos um dos jogos diante do Flamengo pela Taça Libertadores da América. E o Figueirense vai jogar a Série B, vai continuar jogando a Série B. Um ex-presidente saiu, pediu licenciamento do clube, mas não tinha mais nem poderes para isso. É uma confusão. Que rolo, né? Era uma rolo. empresa, Elefantes, como é? Elephant. Elefantes, né? Isso. Elefante branco. É o elefante branco. Bom, Que loucura isso. vai jogar, está jogando agora, inclusive, daqui a pouquinho, contra o Bragantino. E se ganhar, sai da zona do rebaixamento. Ué, deixa eu só fazer um comentário Sim. rapidinho sobre o Odair, que eu queria fazer antes, que muita gente fala, né, da demissão do Odair Hellmann, se ele deveria ser demitido ou não no final do ano. Eu fazendo um comparativo com o Grêmio de novo, lembrando do período em que o Roger Machado esteve no Grêmio. O Roger, naquele momento, organizou a casa, taticamente falando, construiu um time também, pegando um legado que o Filipão já havia começado antes. Não conquistou nada, não teve títulos. O Renato veio, aprimorou o que deveria ser aprimorado e conseguiu começar um ciclo vitorioso. Eu estou dizendo que o seguinte, na minha percepção, estou provocando aqui os amigos colorados. Daqui a pouco o Odair já fez a parte dele, não deve sair do clube no final do ano para respirar novos ares, buscar mais experiência. E o Inter trazer alguém mais experiente que dê sequência ao bom trabalho, sim, do Odair, as virtudes que ele implementou, porque ele pegou um trabalho do zero, sem nenhum legado deixado lá pelo saudoso Gordiola, né? E aí o Odair pegou um trabalho do zero. Então vira alguém, a partir do próximo ano, que corrija o Internacional. Fiz um contraponto prévio. Isso não existe, né? Mas já hoje pela manhã, em defesa do Odair, nos 15 anos que apregoavam que o Grêmio não ganhava título, ganhou 2 estaduais com o Mano Menezes, foi vice da América, e o Inter agora foi vice brasileiro, e ganhou um com o Silas. Filipão, 2 vezes Renato. E se considerar que gauchão não vale nada, inclua-se o Mano Menezes. Claro. Não ganharam nada. E ficaram no Grêmio. O Renato voltou 2 vezes. O Filipão é mito.
Sim, mas o Mano... E o Mano Menezes é técnico da seleção brasileira. Sim, mas o Mano depois saiu pro Corinthians, né? Ele ficou 2007 no Grêmio, foi vice da Libertadores. Sim, mas ele ficou um tempão e não ganhou nada. Então, se o chão não vale nada. A favor do Odair, eu quero dizer o seguinte, que o Odair fez o Internacional jogar de novo. O Internacional não jogava. Depois da passagem do treinador, que eu não vou referir aqui porque é amigo de vocês, o Internacional começou só a dar balão. Era só balão, pontapé e chute para qualquer lado. Tá? E depois viciou, estava difícil. Vai tirar o CSA, é o homem do balão. Bom, não sei, mas ficou uma coisa que não se jogava mais. E isso estava ficando crônico. E quando aí ele corrigiu isso. O time voltou a jogar, ter senso tático. Só que quando eu disse, ele começou a fazer a variação dos esquemas e estava acertando, eu não sei porque que ele abandonou. Na hora decisiva ele ficou ortodoxo no 4-1-4-1 e isolou o nosso centroavante lá. Por que votar na chapa 1? Por um Grêmio de todos. Para termos o torcedor, o associado, efetivamente representado dentro do Conselho. Para que os núcleos do interior estejam representados dentro do Conselho. Para que a nossa torcida esteja representada dentro do Conselho. Tem essa lacuna? Sim, nós percebemos essa lacuna. É muito importante a gente sente a falta dessa aproximação do clube com o seu torcedor, com o seu associado, principalmente aquele que é do interior do estado e também de fora dele. Olha aqui, ó. E também porque nós queremos tocar alguns trabalhos. Nós temos uma proposta muito séria que aí é no âmbito do Conselho Deliberativo, mas vale para o Departamento Consular. Nós queremos criar uma comissão do Departamento Consular, como nós temos outras comissões dentro do Conselho, como tem a Comissão de Marketing, Finanças, Comissão de Assuntos Eleitorais, Comissão de Planejamento Estratégico, para auxiliar o Departamento Consular nos seus trabalhos e estudarmos quais são os critérios hoje de escolha do cônsul, como se dá a troca do cônsul, por que motivos, quais são os critérios utilizados e termos uma comissão hoje, é uma proposta que nós temos, termos uma comissão dentro do Conselho Deliberativo com a participação de outros grupos políticos para que todos possam trabalhar nesse sentido para aprimorar o trabalho do Departamento Consular e fiscalizar o trabalho do Departamento Consular. Por onde vai renascer a oposição no Inter, Keller Kloss? Olha, está difícil, porque mesmo grupos que não sejam 100% alinhados, na hora decisiva sempre acabam seguindo a direção internacional. E o Amarante? O Amarante saiu, está isolado, não participa de movimento nenhum que eu saiba. Né? Mas está indo pegando forte pela... Mas pegando forte, mas qual é o movimento dele? Não, eu estou dizendo na internet aí, fez um desabafo forte anteontem. Fazer desabafo não resolve, eu quero saber qual é o movimento. Teve 4 chapas na última eleição, que foi a chapa da presidência, a chapa oficial do Inter Grande, o Povo do Clube, o I9 e o Clube Sem Barreiras. Então, esses 4 que devem disputar novamente. Eu não acredito que haja clima no clube para surgir uma nova ala aí, né, nenhuma franja, digamos assim, né? Vão ser esses 4 de novo que vão disputar, porque o sócio deliberativo continua estruturado, está pronto para a eleição. Eu acredito que o Acorda Conselho, que foi uma coalizão, cada um tem sua doutrina, seu pensamento, as suas propostas bem nítidas, né? E o sócio deliberativo continua firme, vai disputar de novo. Agora... Mas com cacique, com candidato a presidente? Não, candidato a presidente não. Nós apoiamos o Amarante depois saiu, não deu explicação nenhuma, simplesmente saiu e até onde eu sei ele não está ligado a nenhum movimento. Agora, se ele estiver ligado a um desses movimentos que tem uma estrutura, aí pode alavancar a candidatura. Nós apoiamos ele naquele momento, mas depois ele entendeu que não ia continuar conosco, mas até hoje eu não sei qual é o movimento que ele está. É um grande colorado, gosto dele, mas meu amigo, mas não está em nenhum grupo. O Grêmio tem um grupo sem grupo. Mas não tem clima para fazer esse grupo sem grupo. Hoje a direção vai colocar quem quiser de presidente novamente.
Há uma possibilidade, mas isso nós vamos pensar mais Fecha o adiante. programa, Cláudio. Rec, mandar um abraço para os amigos de Brasília que estão reunidos agora para o jantar dos candidatos. É isso aí. Alô, Brasília. Aquele abraço.